A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Estamos dando início aqui a mais uma aula, examinando a teologia sistemática nas 10 principais doutrinas bíblicas. Vamos lá? Oremos. Senhor Deus e Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus que entramos nessa 7ª aula desse estudo, aonde o Senhor tem ministrado em cada coração. Sabemos que as aulas não estão tão fáceis como as outras, mas estudar teologia sistemática realmente não é uma aula fácil, não é uma aula tranquila, não é uma aula muito, que digamos assim, fácil de se responder, de se acompanhar. Mas também não é tão difícil, desde que a gente se dedique a ouvir as aulas e prestar atenção nas perguntas. Eu sei que muita gente, meu pai, está sem tempo, muita gente está enfrentando muitos problemas e já pensei até em parar, e talvez essa seja a última aula da nossa EB Quarentena, por conta de ver que tem muita gente não conseguindo acompanhar as aulas e se atolam, responde várias aulas ao mesmo tempo. E isso tem também atrapalhado o meu lado aqui, que eu fico muito atarefada quando tenho que corrigir muitas aulas juntas. Mas eu vou orar até o final dessa aula, vou falar mais contigo, o Senhor vai me direcionar se continua ou não. Eu coloco essa aula pelo menos até o final, e que ninguém desista e que nós consigamos chegar ao final dela. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 7ª aula, os livros do Antigo Testamento. Vamos ao Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Para os judeus, esses livros são chamados de Torá. Nele encontramos desde a criação do mundo até... Volta a aula aqui. Eu não sei o que está atrás desse logo aqui, de Deus, dada por... lei. Até a lei de Deus, dada por Moisés ao novo povo de Israel. Todos os livros foram escritos por Moisés, com datas que variam de 1445 até 1405 a.C. Gênesis, a criação do mundo e a formação do povo hebreu. Gênesis fala da criação do mundo e da formação do povo hebreu. Quando você falar assim, o que o livro de Gênesis nos traz? Você vai entender que Gênesis, ele nos traz a criação do mundo e a formação do povo hebreu. E o Êxodo? O Êxodo traz a saída do Egito, a promulgação da lei e o concerto com as nações, com a nação hebraica. Voltando, que ainda tem aula ali, pulou. Levítico. Levítico traz santidade e adoração ao Senhor. E Números. Números traz a jornada rumo à terra prometida. E o Deuteronômio? Deuteronômio, nos traz lembrança, das leis ao povo de Israel. Os livros históricos. Os livros históricos narram a história do povo de Israel na conquista da Palestina, a terra prometida. História de grandes reis como Davi e Salomão, as guerras entre os povos israelitas e os povos inimigos de Deus, entre outros. Continuando aqui sobre os livros do Antigo Testamento, o estudo desse livro histórico é importante para termos uma melhor compreensão, não só sobre os conflitos atuais entre Israel e as Palestinas,
bem como quem é Israel e o que ele representa para as demais nações do mundo. Josué, a conquista de Canaã, Estou falando com vocês agora sobre os livros históricos, tá? Josué, a conquista de Canaã e a divisão das terras. Josué menciona a conquista de Canaã e a divisão das terras. Juízes, os primeiros 300 anos de Israel, conduzido por juízes, onde não tinha reis, nada disso, era conduzido por juízes. Ruth, os primórdios da família messiânica de Davi. 1 Samuel, a organização do reino de Israel. 2 Samuel, o reinado de Davi. 1 Reis, o reinado de Salomão e a posterior divisão do reino. 2 Reis, a história da decadência do reino dividido. 1 Crônicas, o reinado de Davi do ponto de vista espiritual. 2 Crônicas, análise espiritual do reino de Salomão e do sul. Esdra, a volta do cativeiro e reconstrução do templo. Neemias, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ester, Israel escapa do extermínio. Vamos agora para o livro poético. O termo poético é dividido ao gênero deste livro, aos gêneros desses livros. São compostos por Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. O livro de Jó traz um grande exemplo de paciência, esperança em Deus. Já Salmos é repleto de louvores que expressam a grandeza e a misericórdia de Deus. Provérbios e Eclesiastes são livros que contêm ensinamentos e conselhos para a nossa vida. Jó, o problema do sofrimento. Salmos, coleção de hinos, lamentos e louvores hebraicos. Provérbios, sábios conselhos colecionados por Salomão. Eclesiastes, a vaidade da vida terrena e a verdadeira felicidade. Cantares de Salomão ou cânticos, a intimidade com Deus, ilustrada no casamento e a glorificação do amor conjugal. Os livros proféticos. Dá uma divisão de livros proféticos em profetas maiores e profetas menores. Esta divisão é feita com base no tamanho da obra e não na relevância ou importância deles. Também não é levando em conta a importância da mensagem, já que todos foram inspirados pelo Espírito Santo. Ocorre que os profetas maiores profetizam mais ou deixam mais escritos sobre as suas profecias. Profetas maiores. Isaías, o profeta messiânico. Jeremias, o último esforço para que Israel se arrependa. Lamentações, conto fúnebre sobre a dissolução
de Jerusalém. Ezequiel: saberão que eu sou o Senhor. Daniel: o profeta na Babilônia. Profetas menores: Oséias: a apostasia de Israel. Forte apelo para que Israel se converta. Joel: convocação para jejum em sinal de arrependimento. A predição da dispensação do Espírito Santo. Amós: um clamor pela justiça e a promessa de restauração. Obadias: a destruição de Edom. Jonas: um recado de misericórdia a Nínive, a disposição de Deus em perdoar o arrependido. Miqueias: sobre a primeira vinda de Cristo, Belém será o berço do Messias. Naum: o Deus justo deve punir o pecado, a destruição de Nínive. Abacuque: o mal será castigado, o justo viverá pela fé. Sofonias: ameaças de juízo às nações impenitentes, o advento de uma linguagem pura. Ageu: ânimo para se retornar à reconstrução do templo. Zacarias: ânimo na conclusão do templo e a vinda do Messias. Malaquias: o Senhor exige fidelidade total. A última mensagem a um povo desobediente. Queridos e queridas, vou dar uma pausa, nesta aula, e a próxima que estaremos compartilhando aqui com você é a história interbíblica. Espero que até aqui você esteja se edificando, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, a paz do Senhor. Até a próxima aula. Glória a Deus. Amém.